Show, glória a Deus. Começando mais um Burn Podcast. Hoje eu tô com um convidado diferente. Hã? Primeira vez, papai participando. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. É, Leandro, grande Leandro, mais conhecido como papai. Amém. É um privilégio estar aqui participando. Tá com vergonha? Estou um pouco acanhado, mas eu creio que vai ser um momento de muito aprendizado aqui, juntamente com o Matheus e Como que eu não, convidado, não, né? é isso, não pode falar, Convidado porque dessa- já tá na thumb, no título, mas não pode É. falar. Mas amém. Gostaria de... A gente tá com um convidado especial demais hoje. Então, eu creio que vai ser bênção de verdade. Gostaria que todo mundo aplaudisse a vida do pastor Wilson. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né, conhecendo pela primeira vez, mas a gente conversou aqui uns 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos, vai, e parece que a gente já se conhece há 10 anos. É verdade. Que é importante, né? Então, quero agradecer o convite, né? O Leandro fez o convite inicial aí, estou conhecendo o Matheus, o Léo aqui, e agradecer meu amigo também, o Pastor Júnior, né? Que foi a ponte aí da gente se conhecer, e tenho certeza que hoje a gente vai aqui aprender muita coisa, Glória a Deus. vai ser muito, muito edificante. Amém. Glória a Deus. E pro pessoal de casa conhecer quem é o Wilson. O Wilson é um pai de família, 48 anos, casado com a Késia, pai do Paulo, de 20 anos, da Belle, de 15. Aceitei a Cristo em novembro de 99 e venho caminhando, né, sendo nessa caminhada cristã, lutando para ser crente até os dias de hoje, né? A gente, ao contrário que as pessoas às vezes relutam para aceitar a Cristo, né, achando que como se fosse um passe de mágica a pessoa já vai se transformar, a gente vai sendo transformado de glória em glória. E a gente vem nessa caminhada cristã. Então, eu, assim que fomos para a igreja, né, quando nós fomos para a igreja, eu e minha esposa, nós já namorávamos, né, nós éramos namorados. E com 3 meses assim, de igreja, nós começamos a ajudar no grupo de jovens da igreja. Então foi um processo muito rápido. Então a gente fazia parte do departamento, estava sempre ajudando em alguma coisa. É interessante, tinha um programa de rádio e eu tinha um pavor, né? Eu venci um pouco, mas tinha um pavor de falar assim em rádio e tal. Então o podcast é semelhante, né? Porque, na verdade, depois eu descobri assim, que eu tinha mais facilidade de falar com o público, que eu sentia a reação, do que... Para as câmeras. Isso, mas é sentir a reação do público do que falar e não ver ninguém, não saber o que está acontecendo. Então, às vezes eu entrava na sala, né, o líder falava assim, o jovem Wilson está aqui, vai falar alguma coisa, eu tremia, gaguejava. E aí foi um processo. E é interessante que quando eu comecei a ter as primeiras oportunidades, assim, nos lares, eu fui desenvolvendo, assim, e eu gaguejava, rapaz, e era uma dificuldade. E aí eu brincava assim, eu falava assim, rapaz, depois de tanto tempo eu vim descobrir que eu era gago. Então, depois De tanto nervoso. E aí você vê como Deus faz uma promessa, e as promessas são desafiadoras, né? Porque, na verdade, você não consegue enxergar aquilo na hora. E quando alguém profetizava, falava que eu ia pregar, eu falava, não, tá de brincadeira, porque eu tô gaguejando agora, como é que isso é possível? E vai acontecendo, né? Naturalmente, quando você vê, já começa a acontecer. Então... Depois, aí começou a vir essa coisa, você vai ser líder de jovens. Um dia você pode ser líder de jovens, né, por exemplo. E pra mim, eu dava risada, achava que não ia acontecer. E de fato aconteceu depois de alguns anos, né. Então nessa igreja aí nós nos convertemos, batizamos, casamos. Aí tivemos filhos, eu fui líder lá do grupo dos homens da igreja, dos varões, né, o pessoal fala. E depois dos jovens... E depois dos jovens num outro momento, fui morar fora, né? Tem um monte de história aí, né? E depois fui dos jovens de novo. Então, eu fui ungido a pastor em 2008, mas eu não liderei igreja. Mas as minhas ovelhas eram os grupos organizados, né? Então, a minha experiência é em grupos organizados. E qualquer uma dificuldade que o senhor entende que enfrentava, às vezes, por liderar pessoas. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Então, uma coisa que eu observei assim, Matheus, nas igrejas, lidando com grupos e observando a igreja, foi que a questão emocional é uma coisa muito forte, principalmente nos jovens, né? Mas isso aí acarreta
na vida de todo mundo, né? Então, eu comecei a observar, né, como nós somos, né, conforme diz a Bíblia, na tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. Eu via que as pessoas tinham problemas emocionais e queriam tratar de forma espiritual. E muitas vezes o espiritual da pessoa tá tudo certo. A pessoa não tinha problema espiritual, o problema era emocional. Coisas, raízes lá de trás, tinha traumas, coisas que a pessoa viveu, abuso, problemas sociais, onde a pessoa cresceu, tem uma série de fatores, genético, enfermidade, um monte de coisa que acarretaram, a pessoa acabou trazendo isso depois para a vida adulta, né? Então você vê, eu vou pegar um exemplo bíblico aqui, você pega, por exemplo, a mulher samaritana de João capítulo 4, que ela teve 5 maridos, estava com um 6º homem em casa, e Jesus se encontra com ela, ó, você tá com homem, mas ele também não é teu marido, e ele revela a vida dela ali. Uma mulher visivelmente com problemas emocionais e problemas de relacionamento. E é uma realidade da igreja, né? A pessoa tem, de repente, por algum trauma do passado, tem problema de relacionamento. E vai trazendo aquilo e faz campanha, e ora, e vai atrás de uma missionária, vai atrás de alguém para orar, para confirmar isso, para confirmar aquilo. Mas o problema é mais embaixo, né? Então, a pessoa precisa cavar mais, só que ela tá fazendo certo, ela tá orando, ela tá buscando, só que o problema, a causa raiz é outra. É como se você tivesse uma dor no braço, vamos supor. Como se você tivesse com gripe e fosse um médico diferente. Um médico que trata a dor no pé. Exatamente. Não vai resolver mais nunca. E como discernir? Então, eu acho que... bom, eu não sou psicólogo, não sou... Eu busquei alguma coisa... na verdade, no meu caso, né? Vou falar da minha experiência. Eu busquei um autoconhecimento. Então, fui buscando o desenvolvimento pessoal. Acabei, depois de algumas coisas de desenvolvimento pessoal que eu fiz, aí eu fiz uma formação de coaching, fiz o PNL, né, Programação Neurolinguística, e até cheguei a fazer hipnose clínica, né, que é uma coisa muito doida, assim, principalmente para cristão. Mas é interessante, tem muitas coisas, muitos aprendizados. Mas né? Hipnotiza mesmo ou não? Não é hipnotizar, né? É um estado hipnótico. É uma coisa assim que a pessoa também depende muito da pessoa de deixar se conduzir por um momento. Tem uma série de coisas, tem a música, tem a condução de quem tá fazendo, né? Então, eu não vou fazer esse paralelo aqui, não ser profano em fazer esse paralelo, mas se você pegar, por exemplo, um culto de adoração, para você se entregar assim pro Espírito Santo, assim, para você ter um momento com Deus de entrega, vamos supor, no momento de louvor, tem um louvor, a quem tá com o microfone na mão, o ministro de louvor vai te conduzindo. Se você deixar isso fluir, a música, ele vai falando e você se abrir, você vai deixando o caminho. Vou pegar um exemplo bíblico, para não ficar uma coisa que eu tô falando. Quando o profeta Eliseu estava bravo com o rei de Israel que estava em pecado, ele falou assim, me traz um tangedor aqui. Sim. E foi onde ele, depois que o tangedor tocou, como se tivesse aberto o canal ali para ele profetizar. Então, eu não estou fazendo esse paralelo com hipnose, mas só para você entender um pouco o conceito, é como se ele estivesse achando um canal ali para abrir para a pessoa... na verdade, a hipnose é um relaxamento profundo, né? É como a pessoa fosse um canal para a pessoa relaxar, para ela se abrir mais, assim, vamos dizer assim, né? Eu fui buscando esse conhecimento, mas eu nunca atuei como coach, eu nunca atuei. Isso, na verdade, isso para mim se tornou um fardo, na verdade. Porque hoje tem os pastores coach por aí, eu nunca usei coach para pregar, eu uso a Bíblia para pregar. Eu uso a palavra, eu não uso de nada, de uma técnica de coach para fazer nada. Então, isso para mim, na verdade, se tornou, de certa forma, um fardo, né? Porque isso é usado de forma pejorativa nos dias de hoje. E me acrescentou, eu nunca atuei como isso, foi para um conhecimento pessoal, mas as pessoas acabam te rotulando, né? Então, mas para mim foi de grande aprendizado, tanto para saber entender melhor as pessoas, como entender melhor a minha esposa, meus filhos, saber que cada um tem um perfil diferente, né? Inclusive é o que eu acho que todo líder religioso, qualquer liderança deveria ter uma noção básica, pelo menos, de perfil de comportamento. Como que funciona essa parte de perfil de comportamento? Então, isso é uma coisa
parece que é novidade, mas é bem antiga, né? Os próprios gregos ali, eles dividiam o temperamento assim com os elementos da natureza. Então, é o fogo, água, ar e terra, por exemplo, né? Então vem Hipócrates de um tempo aí, o grego, tido como o pai da medicina antiga, né? Então ele dividiu isso aí nos temperamentos, que se tornou até os dias de hoje, que é famoso, né? Então, o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico, né? Aí depois veio o William Marston, né? Que é um americano, que inclusive ele é famoso porque ele foi o criador da Mulher Maravilha, esse William Marston. Ele criou um método chamado DISC, né? Porque aí no DISC ele separou como a dominância, a influência, a estabilidade, né? Na verdade o S é stability, né? De estabilidade, e a influência, né? Dominância, influência, conformidade, estabilidade. Então, na verdade, assim, é aquele teu dominante, aquele que é mais influente, aquele que é conformidade, que é o analítico ali, aquele cara do número, e aquele que é estabilidade. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Dominância é aquele perfil da pessoa, geralmente os líderes de igreja, líderes de empresa, empresários, são dominantes. Que dá ordem mesmo, sabe o que vai fazer. Hoje, se existe grandes obras, grandes coisas, grandes igrejas, são por causa desse perfil. A pessoa mesmo que não espera pelo outro, ele vai, faz, manda. E muitas vezes não tem muita misericórdia, né? Você tem que fazer um negócio, ele é focado na tarefa, vai e faz. Você pega uma influência, aquele de bom relacionamento, ele vai conversar com as pessoas, aquela pessoa que vai chegar em um ambiente, sair e tal, mas ele não é muito bom de controle, já não é muito bom com número, já é uma pessoa que não é muito de regra. Você vai colocar ele para tomar conta de alguma coisa, ele que precisa ter um controle, vai ter problema. Aí tem o analítico, né, que é aquele cara dos números e tal, que vai ficar ali metódico, ele quer ficar no cantinho dele. Você vai colocar ele para recepcionar as pessoas, ser uma pessoa simpática, ele vai ter dificuldade. Tem o estabilidade, que ele é o da paz. Ele é aquele que não quer conflito, ele vai sempre apaziguar. Então, se for um negócio de embate, ó, você pega... Então, vamos falar de igreja. Você pega... Olha, você vai ter que falar com aquela pessoa lá que não pagou a mensalidade lá e tal. E você vai ter que... Pai, a pessoa quer morrer. Fala, não vou falar com a pessoa. Eu não quero cobrar ninguém. Então, cada um tem um perfil. Isso aí a pessoa pode... Tem um até dois, né? Cada pessoa. Então, por que isso é importante saber? Porque você pode estar colocando a pessoa numa função na igreja errado. Você coloca uma pessoa que influente, por exemplo, que é de comunicação, na contabilidade da igreja. Vai ficar coisa errada, os números não vão bater. Você pode estar colocando uma pessoa para falar lá na frente, uma pessoa que é analítica, ela se sente à vontade ali com os números dela e tal. Né? Uma pessoa que é dominante, uma pessoa que você já vê que ela desponta como um líder, para ficar retraído no canto, fazer alguma coisa, você vai sufocar aquela pessoa. Então, acho que a pessoa ter essa noção de cada perfil é importante. E hoje tem muita informação, né, Matheus? Eu acho que não precisa ser formado em nada. Hoje, até no YouTube mesmo, assim, se você pesquisar assim, ó, pesquisa lá do método DISC, né, SC. Método DISC, perfis de comportamento, tem muito material, né? Tem muita coisa boa. Existem testes gratuitos, inclusive, para a pessoa fazer o teste dela mesma. Ver qual que eu já fiz com algumas pessoas lá, foi um negócio muito interessante. Você responde umas perguntas-chave lá, te dá um descritivo, a pessoa parece que te conhece, assim, um relatório, né? Sobre isso daí. São padrões. Padrões, é muito interessante, né? Conhecer isso daí. Uma coisa que me faz... muito me chama a atenção, né? Aquela passagem que quando Jesus ressuscita e tem a notícia que Jesus ressuscitou, Pedro e João, eles saem correndo para ir até o túmulo. João chega na frente, né? João é mais novo, ele chega na frente de Pedro. Só que ele não entra. Ele fica parado na porta. Pedro, o Pedro é um dominante assim, o perfil dominante, ele já chega e já entra, não quer saber. Não quer saber. Ele vai e entra com tudo. João chega primeiro, mas não entra. Porque ele tem um perfil diferente. Eu tenho uma característica de perfil de influência, mas ele não tem essa coisa da dominância. Pedro já vai e entra com tudo, depois que João entra. Tudo isso é perfil de comportamento. Loucura. Então,
você vê que o Pedro sempre tomava a frente para falar as coisas, por mais que falava as coisas que eram erradas, assim, que ele tomava... Mas ele não tava nem aí. É ele que descia do barco para tentar andar sobre as águas. É tudo perfil de dominância que faz isso. Nossa. Uma pessoa de perfil de estabilidade jamais vai tomar a iniciativa de fazer um negócio desse. Ele vai esperar alguém fazer, vai ter segurança para fazer. E você ter essa segurança. E tudo isso é perfil de pessoa. Então, se minimamente a pessoa não tiver a noção disso, vai botar a pessoa em lugar errado na igreja, cargo errado, não vai funcionar, vai julgar a pessoa por isso. A pessoa não tem culpa. E a pessoa mesmo não vai tomar um sucesso individual, né? Tipo, nossa, eu não consigo fazer isso. Não vai, parece que tem alguma coisa me impedindo, e realmente tem. Que é o seu jeito. E aí entra a frustração, né? É. A pessoa fica frustrada, ela acha que tem um defeito com ela, e na verdade não tem, né? Na verdade é o jeito dela, Deus fez desse jeito. Então um dos piores erros ministeriais que a pessoa pode cometer é querer ser usado como outra pessoa é. E aí também já não tem nem a ver com perfil, né? A pessoa, os próprios dons, né? Ministeriais. Então, vê uma pessoa que é usada de uma forma, acha isso bonito na outra pessoa e quer ser usado igual. Quando eu comecei a pregar, assim, as primeiras mensagens, alguma coisa, eu tinha um pregador que eu tinha, assim, na época que eu ouvia pregar e achava bonito e tal, e gritava e não sei o que mais, tal. Eu já tenho um jeito mais tranquilo, né? Um jeito presbiteriano de ser. E eu olhava aquilo, queria pregar daquela forma, e aí eu fui me convencendo que não vai. Não tem jeito, não é daquele jeito lá, né? E é lógico, né? Eu falo de jeito presbiteriano, mas lógico, eu fui criado em igreja pentecostal, sou pentecostal, creio nos dons, e graças a Deus, assim, Deus me presenteou com alguns, e eu acredito. Mas você não tem que ter ciúmes de quem tem dom diferente, e se você fazer isso, você vai se frustrar, você não vai avançar no seu ministério, você tem que entender o que para que Deus te chamou, né? Eu sentia isso. Eu sentia isso porque eu via uns caras pregando, vai pra cima. Eu falava, eu quero isso pra mim, né? Na hora que parece que na hora que eu ia fazer, eu falava, nossa, tá ruim. Tá ruim, eu sou calmo, meu pai também é calmo pregando. Daí, tipo, até quando a gente grita, parece que é calmo, o nosso grito é calmo, sabe? Você acredita que tem a ver com até os ministérios? Por exemplo, vamos basear os 5 ministérios: profeta, apóstolo, pastor, mestre e evangelista. Se você pega um evangelista e coloca como pastor, é basicamente isso. Também é. Porque se a pessoa tá na função errada ministerial, vai empacar. Então, por exemplo, a igreja não pode ser um lugar que nem empresa. Puxa, você já tá aqui há 15 anos e ainda é diácono? Não, às vezes ele foi chamado para ser diácono. E vai ser diácono a vida toda. Isso aí que tem que ter cuidado, né? Eu me lembro, né? Eu trabalhei trabalho, né? Ainda trabalho com... Hoje eu montei uma empresa, tá começando, né? Mas eu trabalhei em empresa há muitos anos, multinacional e tal. Eu me lembro da história de um treinador, que ele tinha o melhor vendedor lá na empresa dele, uma venda de carros. E ele tinha o melhor vendedor. O cara sabia o código de tudo que é peça, tal. E tava lá há 20 anos. O cara vendia demais e conhecia tudo. Aí o cara foi visitar ele e ele tava atrás de um gerente. O que ele fez? Ele promoveu esse melhor vendedor para gerente. Só que esse cara não era gerente. Ele não conhecia nada de gestão. E aí ele falou assim, o que você fez? Isso foi história real, né? Esse que tava palestrando, que visitava as concessionárias. Ele falou assim, e o vendedor aqui? Não, eu promovi ele para gerente. Aí ele falou assim, rapaz, você fez a coisa, você fez? O cara, o jogador chamou ele lá e falou assim, fulano, qual que é o código da tampa do motor, não sei do que, tal. E isso aqui, o cara sabia de tudo, do histórico. Aí esse que fez a palestra falou assim, escuta, qual que é a curva, você já tirou a curva ABC de peças? Sabia a peça? Curva ABC de peça? O que é isso? Você já fez, e começou a fazer um monte de perguntas de gestão. Qual o KPI que você usa que eram as medições, para saber o desempenho? Eu não sabia nada. Aí o cara chamou o cara lá, a parte que promoveu, ele falou assim, você perdeu o seu melhor vendedor e você não tem o gerente. Então na igreja é da mesma forma. Se você colocar a pessoa na função errada, você perde o que a pessoa fazia de melhor e não tem outra na função. Tem que ter cuidado com isso, né? Isso é um perigo, né? Pode ser, não empunhais as mãos precipitadamente na cabeça de alguém, ou
Não fala dos neófitos na fé também. E hoje a gente vê também bastante líderes, alta liderança, em que eles acabam convidando aquele membro para fazer parte da liderança por quem é aquele membro. Pelo que aquele membro ele pode oferecer para a igreja, ou porque aquele membro, infelizmente existe, porque aquele membro ele tem um dízimo alto, porque ele é influente, porque ele é aquilo, e depois de repente acaba colocando para ele tomar conta de um departamento dentro da igreja, vamos se colocar assim, e aí que acaba tendo esses grandes problemas. E infelizmente isso é algo que tem acontecido muito nas igrejas, né? Verdade. Mas o que, assim, uma breve opinião para que venha complementar, é de que hoje, cada homem, cada mulher, eu creio que eles teriam que ter essa ciência do seu chamado, ter esse conhecimento do seu chamado e ele colocar em prática o seu chamado. É lógico que um líder ele vai estar atento àquela pessoa em oração, em consagração, em busca, em discernimento, para que ele possa estar chamando aquela pessoa para fazer parte. Mas isso acaba sendo algo que vai ter uma ligação, né, pastor? Acaba ligando, né? Acaba Sim. ligando e não simplesmente fazer parte. Aí chega assim, irmão, você quer fazer parte do liderança de varões? Aí o irmão fala assim, vou. E ele nem sabe o que é. Não sabe. Então é essa questão de ter essa leitura de conhecimento para a pessoa saber o que ela vai se despontar naquilo. Eu acho que é fundamental. E essa fala ela é primordial para que nós, em todas as áreas da nossa vida, em tudo. É verdade. E você falou, e é real. Muitas vezes infelizmente, né, chega pessoas que às vezes tem mais destaque, alguma coisa, as pessoas colocam precipitadamente, e para consertar isso custa caro. Porque não é só o fato de você tirar uma pessoa que não era para estar lá, você acaba desanimando as outras que estão fazendo. E para consertar isso é difícil. Mexe com o corpo todo. Precisa pensar muito bem antes de fazer algo desse tipo, porque até para tirar é ruim. Tipo, não deu certo. Puxa vida, é uma frustração para geral, para todo mundo. Então, o senhor acredita que essa leitura, esse estudo, ajudou o senhor em todas as partes da sua vida ou não? Tipo, para todo tipo de leitura? Você fala dos perfis? Dos perfis. Sim. Ministerialmente, é lógico, igual o pastor falou. Você tem que ser direcionado pela oração para tomar as atitudes, para fazer o que é para fazer. Não é porque a pessoa tem perfil X, você vai colocar, não é isso. Mas você fazendo essa leitura de qual o perfil da pessoa, pelo menos você não vai colocar numa coisa que não tem nada a ver com ela, né? Eu já vi muitas pessoas que estavam numa função que ela estava profundamente incomodada com aquilo. Tanto em empresas como na igreja também, fazendo coisas que ela não gostava de fazer. Era penoso para ela fazer. Então, a pessoa tem que ter prazer em fazer aquilo. Né? Então, uma coisa que, passar do tempo, me chamou a atenção, sabe, Mateus? E eu uso como exemplo, por exemplo, a igreja de Éfeso. Você pega a igreja de Éfeso, era uma igreja missionária, ela, na Ásia Menor, através dela, outras igrejas cresceram também. E quando você vê em Apocalipse 2, quando o Senhor vai falar a respeito dela, começa a fazer elogio. Você faz isso, você faz uma série de elogios para a igreja de Éfeso. Só que ela chega lá no meio e fala assim, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí você vai pensar, poxa, mas como é que a igreja que fez tanta coisa que o Senhor está falando aqui deixou o primeiro amor? E aí me deu um estalo assim, nós estamos fazendo as coisas de forma mecânica. Estamos fazendo por fazer. Eu vou lá porque senão o pastor vai brigar comigo, é minha obrigação fazer, eu tenho que fazer porque isso aqui, fui separado para fazer. Eu me vi muitas vezes assim, ministerialmente. E por muitas vezes eu vim assim e eu falo assim, não tá certo. Eu me via na caminhada. Lógico, tem momentos ministerialmente você realmente desanima, você quer parar. Mas eu falo, não tá certo, eu não posso fazer as coisas por fazer. E eu me via dessa forma, eu tenho que fazer assim,
para Deus, fazer de coração, como diz a palavra, tudo que fazer em nome do Senhor, fazer para Deus, fazer para Ele, não para os homens e tal. Mas eu me vi em algumas oportunidades assim, fazendo porque era minha obrigação, porque eu estava na frente, porque senão fulano ia achar ruim, e eu tinha que dar um exemplo, mas no meu coração mesmo assim, ó, sem sentir nada. Acaba se tornando uma forma mecânica, né? Eu tenho que estar, porque senão... Eu tenho que estar, porque senão... Às vezes, pegando esse gancho, às vezes a gente até deixava a desejar com a nossa família, porque nós teríamos que fazer, porque senão. Né? Exatamente. E é uma coisa que a gente sempre tem ouvido e crê dessa forma, que uma família fortalecida, uma família de sucesso, ela consegue restaurar um ministério falido. Agora, um ministério de sucesso, ele não consegue restaurar uma família falida. Então, muitas das vezes de nós deixarmos a nossa família para que é necessário fazer aquilo, porque eu fui colocado naquela função que de repente, uma função que foi errada, mas eu tenho que fazer, mas eu estava deixando minha família de lado. Então eu creio que, assim, aproveitando já, entrando no outro assunto, essa parte mecânica a qual todos nós vivíamos há um tempo atrás, chegou a pandemia. A pandemia, ela veio e isso veio lá nos ensinar muitos outros mecanismos, outras formas de nós atuarmos. E isso foi muito bom até na questão de inovar algumas coisas. Em contrapartida também, passamos a lidar com um índice de pessoas com um nível de ansiedade, com problema com depressão, e isso acabou chegando numa hora em que a sociedade passou a não saber lidar tanto como deveria ser. E como seria isso na questão com os líderes espirituais, com os pastores ou os cristãos, né? A poder lidar com essa forma, assim, eu queria ver se o senhor pudesse dar uma explanação sobre isso. Então, você tocou num ponto aí, Leandro, que eu gosto de falar. Questão da família. A Bíblia é clara quando Jesus fala assim, ó. Jesus fala uma coisa que é certa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ponto. Foi Jesus que disse, é verdade. Só que acontece, as pessoas acham que o diabo ficou parado ouvindo isso aí. Não, tá bom, é verdade. Não. A igreja é constituída por famílias. O pensamento do diabo é assim. Não posso destruir a igreja, foi Jesus que disse. Logo eu vou tentar destruir a família. A igreja se constitui a família, eu destruo a família, a igreja vai se desmantelando. Então, a estratégia do inimigo é essa. Eu vou tentando destruir a família. E é o que ele está tentando fazer, está fazendo culturalmente em muitos lugares. Você pode ver que vai entrando um monte de coisa tentando destruir a família, né, desarticular. E uma família forte é exatamente, isso foi clínico que você falou. Uma família forte é a igreja forte. Então, eu tive toda essa transição, né, de ministério. Eu respeito quem pensa diferente, que na sua igreja tem uma característica diferente, eu respeito. Mas, para mim, igreja é lugar de família estar junto, de família congregar junto, de família adorar a Deus junto. É o que eu penso. Então, por exemplo, estava num ambiente que a família ficava completamente separado. Então, eu estava no altar, via família chegando, pessoa vindo visitar, aí as obreiras já direcionavam o homem ia lá para uma ponta, a mulher ia para outra ponta, o jovem moço ia para uma ponta, assim, a família assim se mantelava. Dentro de mim, eu não concordei, e tudo bem. Para mim não serve, para outra pessoa serve, tá tudo certo, tá tudo bem. Para mim não, eu não acho legal. Por um tempo serviu, amadurecemos, mas como eu falei aqui, nós falamos de bastidores. Eu não sou o novo convertido de 22 anos atrás. A gente muda, mas tem um crescimento, né? Não é a mudança no sentido de você era mais espiritual, não, é um entendimento, né? Então muitas vezes, né, como eu já ouvi falar assim, o marido tem
vergonha de orar perto da esposa, perto dos filhos e vice-versa. Lógico que tem vergonha. Não está acostumado. Não faz em casa? Não foi treinado para isso, não está habituado com isso. Lógico que vai ter vergonha. Não, tem que estar junto. Tem que pegar as mãos, tem que orar junto, tem que ter essa ambiência, né? Então, e cada um, quem pensa diferente tá tudo certo. Acho que quem pensa, né? Nós falamos também de bastidores. Jesus disse: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vós dê fruto, vosso fruto permaneça, assim, a fim de tudo que pedis ao Pai em meu nome seja feito, né? João 16,15. Jesus nos escolheu, mas nós escolhemos a igreja, nós escolhemos onde congregar. Então, emendando já esse assunto, esse tempo de saída que as pessoas amaldiçoavam, falavam que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, gente, esse tempo já foi, né? Então, hoje existe uma maturidade espiritual. E, bem da verdade, as pessoas, infelizmente, às vezes com algumas posturas, vão criando crianças espirituais, bebês espirituais, pessoas que não têm um norte, pessoas que eu vejo, eu acompanho, pessoas que vivem de culto em culto atrás de profecias, estão perdidas espiritualmente, não tem firmeza, não tem palavra no coração, não tem nada, fica devagando. Então, Deus fala uma coisa aqui, usa um profeta ali e tal, e não tem firmeza. Então, de conhecimento, vou emendar já esse assunto, porque de conhecimento, pessoas que, não é uma só não, algumas oraram 5, ficaram sozinhas, 5, 10 anos sozinhas orando para arrumar alguém. 5, 10 anos. Aí vai procurar um profeta A, B, C. Isso eu já falava quando eu era líder dos jovens. Falei assim, olha, isso é mais descomplicado do que vocês pensam. Porque está na Bíblia. A árvore se conhece pelos frutos. Veja quais os frutos dessa pessoa, você sabe se está escolhendo a árvore certa. Ponto final. A pessoa quer terceirizar a responsabilidade, fica indo atrás de todo mundo, é bíblico que se deve orar, mas a pessoa fica terceirizando a responsabilidade. Então, e aí tem pessoas que eu conheço que oraram 10 anos, que oraram 5 anos, esperei o tempo do Senhor. Casou, deu 3 anos, separou, deu 4 anos, separou, ou até menos, e depois vai culpar quem? Deus. O Senhor não falou? Mas eu não me conformo, porque o Senhor que falou e agora deu errado. E daí vai terceirizar isso para Deus. Mas isso é uma síndrome que vem desde o Éden, né? Quando o homem peca, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou. E isso vem até o dia de hoje, nós estamos em 2024 e acontece a mesma coisa. Então, a pessoa terceiriza. Mas isso é culpa o quê? De liderança que não deixa a pessoa se desenvolver, amadurecer. O líder, ele tem o papel de orientar e de orar, de ajudar a pessoa. Mas o controle sobre a vida da pessoa, esse é o problema. Então, às vezes, você quer cercear a vida da pessoa, controlar, né? Pedir autorização. Eu sou um chefe de família. Uma coisa é eu comunicar. Alguém que eu vou viajar, eu vou comunicar a pessoa que eu vou viajar. Beleza, né? Às vezes eu faço parte do corpo de obreiro, preciso comunicar. A pedir para eu viajar, eu tenho que pedir. Um homem de 48 anos, chefe de família, porque essa pessoa quer ter o comando da sua vida. Só que depois você chega com um boleto lá, a pessoa, não, peraí, só quero controlar, mas não quero pagar suas contas, não. As contas é com você, não. Gente, tem que ter maturidade. Sim. Então, essas coisas eu sou contra. Eu acho que a pessoa tem que ter maturidade. Estão criando bebês espirituais. Sim. Pessoas que não decidem, pessoas que são fracas, estão perdidas. E infelizmente, por incrível que pareça, tem pessoas que gostam disso. Elas não querem decidir. Mas é porque é gostoso ser bebê. Então, porque você é tratado em tudo, você não precisa fazer nada. Vai ter alguém pra trocar sua roupa, vai ter alguém pra dar um alimento. É gostoso ser bebê. Só que o problema é a vida real precisa chegar. Sim. Senão você vai morrer como bebê. E no dia, sabe o que as pessoas acham, Matheus? Que vai chegar naquele dia, quando a pessoa tomar a decisão só porque alguém, ou um terceiro falou, alguém profetizou, vai chegar diante de Deus e vai falar assim, não, eu tenho que chamar a missionária. Não, não tem missionário ninguém não, filho. O negócio aqui é com você. É você. O negócio aqui é contigo. Então, eu sou a favor da pessoa ter a maturidade. Isso que eu tô dizendo não é para desafiar a autoridade eclesiástica, nada, muito pelo contrário. Inclusive,
nós não somos turistas de igreja, nós ficamos na mesma igreja 22 anos e meio. Né? Agora nós estamos nos membrando em outra igreja e não queremos ficar pulando de galho em galho, não, nunca fizemos isso. Mas existe uma diferença de você estar debaixo da autoridade eclesiástica, que vai ali estar com você orando junto, e alguém ter o domínio, o controle. Não, isso não, né? E não estou dizendo coisas, estou dizendo coisas que eu vejo de amigos, testemunho, coisas que eu enxergo, né? Então, eu acho que o problema, assim, as pessoas quererem ter essa espécie de domínio, né? Sim. A coisa até queria falar dos discípulos aí que achavam que era dono de Jesus, né? E até hoje tem a pessoa que acha, não, é aqui. Eles queriam segurar. Pedro falou. E o próprio Cristo disse, né? E eu vim para servir. Sim. E não para ser servido. E quando Pedro tentou segurar Jesus, tipo, não tava nesse cálice não. O que Jesus falou? Afasta de mim, Satanás. Então, e é legal essa parte de maturidade, que eu aprendi uma vez sobre Ruiós e Tecnon. O que é? O Ruiós, ele é o filho maduro. E existem textos específicos falando sobre isso diferente. Às vezes Jesus fala sobre filhos como Ruiós e filhos como Tecnon. Ruiós é aquele filho maduro. E o Tecnon é aquele bebê recém-nascido. E é engraçado porque o recém-nascido precisa de papa. Precisa de comida mastigada. E quando você é recém-nascido e só come comida mastigada, quando você começar a crescer, se continuar comendo comida mastigada, não vai te satisfazer. Aí você vai precisar procurar alimento em outro lugar que não é igreja. Então você vai se alimentar de coisas sólidas, mas alimentos ruins. Então isso vai prejudicar 100% sua vida e você vai continuar sendo um Tecnon, que é um recém-nascido, comendo comida ruim. Nossa. E isso vai te matar por dentro. Vai te matar por dentro. E é legal, porque quando você morre por dentro, envolve aquilo que a gente estava falando sobre ansiedade e depressão. Quando, foi em 2022, acho. Não lembro. Não, perdão. 2020, quando chegou a pandemia, eu fiquei meio paranoico, assim. Morria de medo. O meu medo era, eu trabalhava em Laranjal, que é uma cidade a 15 quilômetros daqui, na loja 100. Aí eu falava assim, Deus, se eu for lá, eu vou pegar Covid pra passar pros meus pais, eu que vou matar meus pais. E eu ficava pensando nisso, cara. E toda vez que eu ia pegar o carro pra ir, eu ficava na minha cabeça assim, ó. Vou morrer, eu acho que eu vou bater o carro. Não vou viver pra ter uma família, não vou viver pra casar. E eu não lembro quem falou que a ansiedade, ela não muda nada no amanhã, só tira a energia de hoje. Aí eu passei pelo psicólogo, só que, por conta da igreja, infelizmente, a igreja mais antiga, infelizmente, criar um bloqueio de quem tá com ansiedade, quem tá com depressão, tá endemoniado, infelizmente, por não ter um discernimento, eu também tinha um preconceito muito grande com psicólogo. Eu falava pro meu pai, não vou no psicólogo, não. Eu sei que ele vai falar. Nós tínhamos essa rejeição. Uhum. Aí até, aproveitando esse gancho, desculpa cortar. Não, imagina. Aí a minha irmã me chamou e falou assim, Leandro, leve numa psicóloga. É muito importante isso que ele tá passando. Porque chegou uma fase, pastor, em que isso que o Matheus está falando, com 21, 22 anos, eu acho que ele estava. Ele era solteiro, ele chegava a dormir com eu e a minha esposa na cama, nós três. Dormia com medo. Ele chegou a dormir, acho que umas 4 ou 5 noites conosco. Quase tipo a síndrome do pânico, assim, a coisa. Teve uma noite que eu senti muito frio, assim, eu tremia. Só que aí perguntava, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. E daí é falta de oração? Não era, nós orávamos. Eu orava. Nós éramos, fazia parte da liderança na igreja. E eu era líder de jovens. Mas havia ali algo ali que, a partir do momento que, é lógico, oração, a busca, e que nós procuramos um psicólogo, houve ali destravou algo nele. Destravou. Eu fui uma consulta. Não precisa nem de retorno. A psicóloga falou assim pra mim, ó. Ela falou sobre... Eu cheguei no psicólogo pensando assim, eu sei que ela vai falar. Já sei, tudo que ela vai falar que eu preciso mudar. Aí nos 15 primeiros minutos de conversa já comecei a chorar, né? Ela começou a falar muita coisa. Ela falou assim, Matheus, você precisa cortar... Ela falou essa palavra. Você precisa cortar um pouco o cordão umbilical com seus pais. Você já tem 22 anos. Eu falo, nossa, primeira vez que eu vi isso na minha vida. E ela falou assim, ó,
O seu pai, ele não te cria pra você ser um bom filho. Ele te cria pra você ser um bom pai. Caramba, faz muito sentido. E daí eu falei assim, ó. Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, lá de Serquilho. Ela falou assim, eu perguntei, falei, doutora, eu ajudo pessoas a sair da ansiedade o tempo inteiro. Eu ajudo pessoas a sair disso, por que eu tô vivendo esse negócio? Ela falou, Matheus, uma mão que estende também precisa de uma mão estendida. E às vezes muitos líderes não entendem isso. Que, cara, você precisa sinalizar que você tá passando um momento ruim. Você precisa sinalizar que você tá com ansiedade, com depressão. Porque existe cura. Uhum. E às vezes a cura não é oração. Às vezes a cura é conversar com o psicólogo. E como que o senhor vê... Eu fui uma vez numa palestra que fala depressão mal do século. E como que o senhor vê essas doenças... seria uma doença emocional? Sim. Elas foram muito recriminadas, né? Somente assim, acho que década de 80, 90. Na verdade, assim, elas foram recriminadas a ponto de achar que era demônio, né? Então, é só orar. Não precisa muito distante, não, né? Eu tive uma experiência na minha casa, né? Meu filho sofreu algumas crises de ansiedade, né? E chegar da falta de ar, né? Uma crise forte, assim, de retrair os músculos, da falta de ar. E quando aconteceu isso onde eu estava na igreja, o despreparo dos obreiros, eu estava no altar, esse dia foi terrível. Eu estava no altar, meu filho começou a ter crise, estava lá na parte de baixo, ter crise, começou a sentir falta de ar e tal. E meu filho, do tempo que ele conseguiu respirar um pouco, ele falou para o amigo dele me chamar. E o obreiro, os diáconos, tinha um monte de gente em cima dele, falou assim, não, vai chamar o pastor Wilson lá no altar não, vai perturbar ele lá não. E aí, os obreiros tá que ora, tá que expulsa demônio, tá em cima dele lá. E aí, só que o amigo do meu filho olhou assim, viu que o meu filho chegou a pedir com os olhos, assim, ele foi, e de alguma forma ele conseguiu avisar, eu desci do altar na hora, fui lá e fiquei com meu filho, falei pro pessoal sair de cima, fiquei com ele, fui tranquilizando e tal, e ele foi voltando aos poucos e tudo mais. E aconteceu uma outra vez, né, graças a Deus ele não teve mais, né, tá trabalhando, tá, graças a Deus, está sendo controlado, né, ele faz esporte também, agora fazendo jiu-jitsu, né, tem várias coisas que ajudam também. Mas aí aconteceu numa outra igreja, que que eu falei que passa um tempo, né, e aí as pessoas de lá já tinham uma visão diferente, já identificaram o que era, já falou para o pessoal sair de cima, teve uma tratativa totalmente diferente, já sabia o que era uma crise de ansiedade. Então, as igrejas precisam se preparar para isso. E é o que o Leandro falou no começo. As pessoas só se dão conta quando acontece realmente com a liderança. Quando a liderança passa, ou quando alguém próximo passa, assim, que não, realmente existe. Né? Meu filho passou, eu passei. Então, ainda tem tabu para ser vencido. Ainda existe igreja que não tem essa visão. Porque as pessoas achavam mais uma coisa. Porque no passado achavam que era demônio. Aí já começaram a já não achar mais. Agora acham que é frescura. É verdade. Então, ainda tem uma alta barreira para ser vencida, né? Porque acham que ainda a pessoa quer chamar atenção, né? Não é bem isso, tal. Então, às vezes, só quando a pessoa sente na pele, ou tem alguém da família que passa por um processo assim, que ela vai acordar. Acho que está caminhando para as igrejas estão acordando mais, mas ainda tem um bom caminho para seguir em relação a isso aí, né? Sim. Ainda tá. E até porque eu penso também que hoje, dentro da família, vamos falar assim de família, pela função elétrica, talvez, que você tem que fazer, tem que participar, tem que estar, tem que estar presente em reuniões, isso, aquilo, a gente acaba tendo um menor ou quase nada de tempo de qualidade com a nossa casa, com a nossa família. Porque eu entendo também que tudo isso que acontecia, aconteceu, hoje, graças a Deus, nós temos um tempo a mais de qualidade. Sim. Em família, pais, filhos, que nem os meus filhos, as minhas noras, o meu neto agora. Então, a gente tem um tempo a mais de qualidade. E esse tempo a mais de qualidade, de uma boa conversa, é algo que é transformador. Porque o que falta hoje é um dar mais atenção para o outro.
Sim. Né? A gente fala dentro de casa, mas isso é num conceito geral. A gente vê que nas igrejas o que as pessoas nos procuram para desabafar, falar algo Uhum. e para contar. E o que elas esperam? Alguém que ouça, Às vezes nem precisa aconselhar. alguém que Exatamente. dê ouvido, É isso aí. alguém que sente e fique do lado, assim, nem que seja para ficar só sentadinho. Comigo já aconteceu muitas vezes isso, e eu ficar sentado do lado da pessoa e daqui a pouco a pessoa levantar, dá um abraço e vai embora feliz da vida. Então, hoje, a humanidade, ela precisa de atenção, de ouvir. E é justamente nesse versículo que eu gosto muito, que é que Jesus Cristo veio para servir. Então, nós temos que servir ao próximo, seja com o nosso pequeno tempo, ou seja com a nossa, às vezes até brincadeira um com o outro, mas aquilo é transformador. E dentro desse assunto, desse tema, nessa questão emocional que tem pegado muitos jovens hoje, né? A questão emocional. Sim. E muitos pais não estão sabendo lidar. E a questão emocional é muito forte. Inclusive, eu acho que as pessoas não dão a devida importância, mas se ela parar para pensar na igreja, exemplo, uma pessoa que fica desabafando no altar quando tá pregando. A pessoa lê a passagem bíblica, na hora de fazer a aplicação, é só ataque, jogando indireta, jogando carapuça e tal. Essa pessoa tem um problema emocional. Uhum. Ela tem um problema de rejeição, de alguma coisa que ela passou. Eu costumo dizer que as crianças têm amigos imaginários, os adultos têm inimigos imaginários. Tem pessoas... Verdade. É aquele cara que passa com o carro velho lá assim e coloca aquele adesivo atrás assim, não me inveje, trabalhe, sabe? E a pessoa tem uma coisa na cabeça dela que tá todo mundo invejando. Então, as pessoas têm essas coisas que carregam com elas. Então, você pega aquela pessoa que tá sempre pedindo oração, tá sempre carente, tá sempre no gabinete, ela tem um tipo de carência. Outra pessoa passou um trauma. Então, existem problemas categóricos na igreja que as pessoas ignoram, mas são tudo frutos de coisas que a pessoa viu no passado, ou que teve ou que não teve. Então, eu vejo nos altares, né, a pessoa, uma inquietação, por exemplo, uma insegurança. Vamos falar de um problema emocional que é insegurança. A pessoa é insegura. Então, muitas vezes você vê uma pessoa pregando e ela é muito carente da reação do povo. Então, ela prega 3 minutos, ela não consegue, ela tem que falar para alguém, cutucar alguém, falar alguma coisa para alguém e tal. Ou senão, se você não der glória, ela vai embora. E tal. Toda hora tem que mexer com o povo, ter alguma coisa, senão ela não consegue. Ela não consegue simplesmente transmitir a mensagem. Isso é tudo fruto de insegurança, tudo isso é emocional. Por incrível que pareça, não é estilo. Ela tem alguma coisa nela que ela precisa preencher e fica mexendo com a pessoa. Então, isso tem várias coisas, né? E não só essa questão emocional, uma coisa assim que eu tenho observado, né, já que nós estamos falando de igreja, as igrejas assim que eu vejo na visão de hoje, que assim como os discípulos se sentem donas de Jesus. Isso é uma coisa até que me incomoda. Então, você pega ali os discípulos, né? Você pega em Lucas capítulo 9, você pega verso 46, vai dizer que os discípulos eles estão disputando para ver quem é o maior. Então, pega lá, Lucas 9, 46, tá? Os discípulos, quem é o maior entre nós? Quem que é o maior? Olha o que eles estão pensando, quem é o maior. As igrejas hoje não tá diferente, né? Qual igreja que é maior ou qual obreiro que é maior e tal. Jesus pega uma criança, põe no meio, fala assim, ó, tá vendo aqui, ó? Eu, porém, vos digo, que se vocês fizerem como uma criança dessa, no reino dos céus é isso, ó. Aquele que é menor se torna maior. Aí quando chega lá em Lucas 9, no versículo 49, João vai chegar assim, mestre, tem um homem aí de outro ministério que está expulsando demônio no teu nome e a gente proibiu. Como assim ele está expulsando demônio? Não está falando que ele estava tentando expulsar demônio no nome de Jesus. Estava expulsando no nome de Jesus. Só que ele não é da nossa patota. Ele não é da nossa igreja. Ele não é do nosso ministério. Mas estava expulsando, eu proibi. Aí Jesus falou, por que você proibiu? Quem não é contra nós é por nós. Deixa ele. Aí chega lá na frente, logo na sequência, eles entram na vila dos samaritanos. Os samaritanos
quando viu que ele estava com quem ia para Jerusalém, já fala assim, ó. Eles não quiseram dar pousada para Jesus. Aí chega Tiago e João. Mestre, você quer que a gente faça que nem Elias? Ora, para que desça fogo dos céus aqui, consuma todos eles. Ele falou assim, vocês não sabem que espírito sois. Vocês não sabem para que eu vim. Eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para curar. Então, tem muita igreja hoje assim, elas se sentem dono de Jesus. Quer pôr Jesus numa latinha assim, ó, ele tá aqui. Ele é nosso. É nessa igreja que as coisas acontecem. E cada um põe uma característica específica na igreja. Então, a igreja, ela tem uma característica, pode isso, não pode aquilo, tal. Umas mais radicais, outras assim, né? Nós sabemos que tem os extremos, né? Então, você pergunta, isso aqui é um sacrilégio, a pessoa usar uma pulseira hoje dessa, né? Tem isso aí. E às vezes eu acho engraçado, às vezes eu tô me arrumando para ir para a igreja, eu fico imaginando assim, o anjo assim, ó, fica de olho lá. Acho que ele vai pôr a pulseira. Se ele botar, você anota. Acho que ele vai pôr, não. Fica de olho aí. Deus mandou eu fazer outra coisa ali, fica de olho. Se ele botar, você anota. Deus tem tanta coisa para fazer. E não vai receber algo porque tá com a pulseira ainda. Então. E aí, sabe? Então tem coisa assim, você pega... Né, quando... Olha como a pessoa pega só as coisas que interessam. Você pega, por exemplo... 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vai falar das mulheres, que elas têm que andar com... não andar com joias, não andar com as coisas lá e tal. E não com vestidos preciosos ou roupas caras na tradução. Mas, assim como 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, vai falar o mesmo assunto. E roupas caras. Joias, pérolas, trança do cabelo e roupas caras. Aí, você vê, às vezes... uma proibição da pessoa estar com alguma joia, às vezes está com uma joia pendurada, às vezes está com um terno de R$3.000, ou está com uma roupa de R$1.500, está com um tênis de R$1.500, está com... Totalmente incoerente. Não condiz, assim. Então, é um contexto, né? Você pega Isaías capítulo 3, Deus está irado com o povo, que o povo estava pecando. Quando chega a partir do versículo 16, ele começa a falar das mulheres de Israel. Fala assim, olha, vocês que andam com né, as mulheres de Israel, com o nariz empinado, olhando para cima, aí lá na frente ele fala assim, com os seus pés cascavelando, o negócio é tão sério que quando fala que as mulheres passam cascavelando, lá no passado, eles falam assim, não, que as mulheres usam o salto mais alto, então o salto tem que ser de 3 centímetros, tal, por isso que elas ficam cascavelando. E Deus está falando que vai tirar os pendentes, vai tirar não sei o quê. Só que lá fala que vai tirar os frascos de perfume. Então tem um monte de coisa que Deus vai tirar. Então o que Deus está falando? Eu vou trazer para os dias de hoje. Minha filha está aqui comigo, tem 15 anos. Vamos supor. Ela tirou nota ruim na prova, tal, tirou nota baixa, me desobedeceu, me respondeu, fez tudo errado. Aí daqui a pouco, eu tô bravo com ela, daqui a pouco ela sai com as joias, roupa de festa dela, salto alto e vai passando como quem vai pra festa. Eu tô irado com ela. Onde você vai? Não, vou pra festa. Não, você não vai pra festa. Você vai tirar essas joias, você vai tirar essa roupa de festa, você vai tirar esse salto e você vai pôr uma roupa simples, você vai ficar em casa. Porque você tirou a nota baixa, você me respondeu, tal. O que Deus falava pra Israel era isso. Por que vocês estão com roupa de festa? Vocês tinham que estar com pano de saco na cabeça. Vocês estão pecando, vocês estão adorando outros deuses. Quando Deus faz esse monte de coisa, Deus está querendo falar isso aí, olha, vocês estão com roupas, com adornos de festa e vocês não têm que festejar nada. A situação não é essa, né? É essa a situação. Então, cada um monta a sua igreja conforme, né, acha que apraz, né? Eu estava vendo algumas mensagens de uns pregadores de Camboriú, né, que tá tendo lá tá tendo gideões missionários, né? Rapaz, é uma implicância. A pessoa pintar a parede de preto lá, e eu não sei qual que é a cor da parede bíblica, né? Eu nunca li. Se tiver alguém, a cor da parede da Bíblia, se alguém ver o podcast, depois se puder mandar para mim a referência bíblica da cor da parede que era no tempo bíblico, né? E ficou implicância, né? Então... Tem coisa mais importante para se preocupar, essa é a, né? Então, essa que é a questão. Você foi no ponto, é esse ponto que eu queria chegar. Pode ter esses cuidados, na sua igreja é assim, não tem problema.
mas não pode ser o ponto principal da sua igreja. Isso não pode ser assunto de tudo. Eu não sei se... provavelmente o Leandro já passou por isso, talvez você tenha passado. Se eu contratar um pedreiro e ele for na minha casa, eu contratei para fazer um serviço, ó, você precisa só fazer esse muro aqui. Se ele for na minha casa e ele começar a olhar o serviço que outro pedreiro fez, começou, ih, rapaz, quem fez isso aqui? Se eu contratar qualquer serviço de uma pessoa e em vez de falar do trabalho dele, começar só a falar mal do outro, eu já fechei o coração. E o que me incomoda, e isso me incomodou muitos anos, foi isso. Uma sequência de tempo, não falando do local que eu estava, só falando mal dos outros lugares. Isso vai chegando num ponto, assim, insustentável, né? Só incomodado, ó, porque lá fora é assim, porque no outro lugar é assim, pro outro lugar é assim. Não, eu quero saber aqui, eu quero ouvir aqui a palavra. Ou então, lê a palavra, mas a aplicação é sempre falando do outro, é sempre da outra igreja, é sempre como aquele outro lugar. Não, fala do seu. O problema, né, que quem tá com a mão cheia de pedra não tem mão livre pra estender, pra ajudar. Exatamente. E, por exemplo, assim, ó, existem várias variedades de igreja. Eu entendo que tem algumas mais rígidas, vamos dizer assim, e umas mais leves, e eu acho legal isso também. Sim. Por quê? Porque eu vejo de um amigo meu, tem um amigo meu que ele tava passando por um de drogas, tal. Ele foi na nossa igreja, gostou, beleza, tranquilo, só que e a maioria das pessoas que saem de casa de recuperação, passam por um ano de droga, eles gostam da igreja mais rígida, e eu entendo que é bom pra eles, porque eles precisam ter uma régua mais alta, pra não cair de volta. Mas, e tipo assim, ó, vamos ver se eu vou conseguir formular uma pergunta certa do jeito que eu quero passar. Mas como que o senhor falou até de escolher, a igreja você escolhe, você consegue escolher. E como não ser um desigrejado, vamos dizer assim? O número de desigrejados tá grande, né? Então, tocou num ponto aí. E por muitas pessoas, por igrejas machucarem as pessoas ficam, eu não vou mais na igreja. E qual que é o problema disso e como vencer isso? Então, mas eu acho que é justamente o ponto. Para mim, a questão dos desigrejados tem vários assuntos. Eu acho que a pessoa tem que, como eu falei, né, não ser crente menino, tomar o rumo da vida, assim, a rédea da vida espiritual, embora você esteja sob a tutela de um líder, de um pastor, mas se responsabilizar. Acho que a pessoa saber que se ela saiu da igreja, ela saiu porque ela fraquejou espiritualmente, não teve maturidade, não procurar. Porém, eu acho que muito é porque está escrito em Mateus 23, 24. Que Jesus falou para os fariseus. Mateus 23, Jesus vai dando uma surra e chega no versículo 24 e fala assim, ó, vocês têm um problema. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. E eu acho que muita gente está desigrejando por causa disso. Porque as pessoas ficam pegando com as coisinhas e passam coisas gigantes. Então, eu acho que as pessoas têm que se preocupar e se ocupar de coisas que têm a ver com caráter. Coisas que têm a ver com comportamento. Principalmente as igrejas pentecostais, se preocupar mais com os frutos do Espírito de Gálatas 5 do que com os dons do Espírito. Então, foca, porque se a pessoa estiver firme, a pessoa, se tiver os dons do Espírito, que está na Bíblia, ela pode ir para o inferno com os dons do Espírito. Mas se ela tiver os frutos do Espírito, ela vai para o céu. E às vezes sem nenhum dom. E sem nenhum dom. Então, infelizmente, nas igrejas pentecostais, existe uma preocupação tão grande com os dons e leva a parte dos frutos, assim, de uma forma, sei lá, é o problema da igreja de Corinto, né? Tinha todos os dons e tal, só que levavam a vida, né? Que tinha uma influência do mundo muito grande lá. E o apóstolo Paulo teve muito trabalho nessa igreja. Então, eu acho que é uma pessoa, igual foi sua pergunta, para ela se manter firme, ela tem um relacionamento íntimo com Jesus. Porque o problema que acontece é isso daí. Eu fiz, inclusive, esse dia eu fiz repostei uma coisa do pastor César Cavalcante, que foi que Maria perdeu Jesus justamente no templo. E ela teve que voltar onde ela perdeu. Então é isso. Às vezes a gente está envolto em tantos trabalhos e a gente se perde Jesus lá. Como eu falei para vocês, que eu fazia algumas coisas na igreja, tinha função de liderança, tal, ajudava a escola bíblica, fazia uma coisa ou outra. Mas por dentro assim, fazia por fazer
E uma coisa que eu vi um dia do Hernandes Dias Lopes, que eu nunca esqueci. O Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. O Deus da obra mais importante que a obra de Deus. Então, não adianta você fazer um monte de coisa e não ter intimidade com ele. Então, acho que a pessoa, para permanecer firme, é buscar um relacionamento íntimo com ele. E não se prender a coisas, mas a ele, relacionamento mesmo de fato. Aí ela se mantém firme. Mas, enquanto no coração dela, assim, o problema... Sabe qual é o problema, Mateus, o Leonardo? Para não se estender tanto nessa questão, a grande questão é, a pessoa precisa entender que a cruz de Cristo é suficiente para salvar. Não existe penduricalhos. Se você achar, se você tiver a pretensão de que qualquer coisa que você faça vai impressionar a Deus, que isso que é pregado, na verdade, irmão, você precisa fazer isso aí, senão você tá fora, senão você não tá fazendo. Se você tiver a pretensão de achar que por alguma obra sua, assim, você fazendo, você vai ajudar a Deus a completar a obra da salvação, você não entendeu nada. Porque a obra de Cristo na cruz é suficiente. Então, por isso que eu falo que as pessoas viram bebês espirituais, porque acha que sempre tem que fazer alguma coisa para ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. A obra já está feita. Você só precisa colocar disposto, né? Muitos estão em busca daquilo que Deus pode dar, não aquilo que Ele é. Exatamente. Porque eu ouvi uma pessoa dizer que Deus já tem 2 grandes missionários e já mostra isso para todo mundo, aquilo que Ele pode fazer, que seria o céu e a terra. Isso aí já demonstra o que Ele pode fazer. Ele já fez tudo. Então, mas aquilo que Ele é, que é a primazia que todos nós temos que ter, essa intimidade, esse conhecimento, esse relacionamento com Ele. E daí a gente vai deixando com que as outras coisas que são impostas, ela não sobressaia na nossa vida. Porque nós sabemos quem Ele é. E nós sabemos quem Ele é, nós sabemos quem nós somos também. Até no contexto da Maria deixou Jesus no templo, né? E aí eu estava lendo outro dia, a distância em que ela saiu do templo, para ela se dar conta de Jesus, ela andou uns par de quilômetros. Foi. Um bom tempo. E às vezes nós acabamos fazendo com que esse tempo ele domine a gente e a gente vai caminhando, sem Jesus, vai caminhando. Aí a gente se dá conta. Graças a Deus que se dá conta, né? E pega e volta, mas no tempo. Deus, quando Jesus veio, né? Ele trouxe o conceito de pai, né? Porque até então era Deus. Jesus veio e falou assim, Pai Nosso, tal, e ele veio e trouxe o conceito de pai, e as pessoas não conseguiam compreender isso. E o relacionamento de Deus como pai, ele não é diferente do pai aqui na terra, nós como pai, né? Porque meus filhos podem fazer o que for e me decepcionar e eu ficar chateado, mas é aquela coisa que sempre vai amar, sempre vai tentar proteger, de alguma forma vai fazer, independente do que fizer. Então, não tem nada. Eu posso até me decepcionar, mas não tem nada que eles possam fazer Pra anular o amor. assim, para anular o amor que eu tenho. E Deus é assim, as pessoas não entendem isso, que a questão é que os pastores criam na cabeça das ovelhas, alguns, que a pessoa tem que fazer um monte de coisa assim para impressionar Deus. Deus vai, se fizer, você vai impressionar Deus e tal, e você vai pro céu. Não é. A obra da justificação está feita, foi feita uma vez só na cruz, expiação do pecado por Cristo, uma vez só. Ele entrou no Santo do Santo e tal, e o véu foi rasgado de alto a baixo. E aí tem os costuradores de véu. Eles querem costurar o véu de novo para você ter que passar por eles tal para fazer. Não, o véu tá aberto e você tem acesso e é isso. Então você tem que, esse relacionamento de pai mesmo, pai e filho, de você ser sincero com ele, como diz Mateus 6, fechar a porta do teu quarto, falar com ele, abrir o coração, né? Esse é um relacionamento íntimo mesmo. Sim. É isso daí, né? Não esperando algo em troca, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, tipo assim, eu não faço as coisas pra Jesus, por Jesus, pra ser salvo. Eu faço porque eu já fui. Então, porque eu sou salvo, eu prego o evangelho. Porque eu sou salvo, eu faço as boas obras. Não é pra ser, eu já fui, pô.
É. Eu achei legal, eu não sei se é Bill Johnson, não lembro o nome do pastor, cara. Mas ele acabou de perder a esposa. Daí no domingo tinha culto. E o pessoal ficou esperando. Cara, ele acabou de perder a esposa. O que ele vai falar no culto? E ele chegou e ele falou assim: a gente só tem uma oportunidade de adorar a Deus em meio à dor. Porque lá no céu não vai precisar ter dor. Não vai ter dor, você não vai precisar adorar ele lá. Então a gente só tem uma oportunidade. E essa oportunidade a gente usa não esperando algo em troca, mas é por intimidade. Tipo assim, ó, por mais que tudo acabe, a palavra não passa. Jesus tá aqui. Jesus tá, pode passar tudo, mas eu vou continuar adorando. E em qualquer circunstância, a terra é nossa única oportunidade de adorar em meio à dor. De adorar enquanto caído, enquanto em pé, de todo jeito. E é o único lugar que a gente tem pra pregar o evangelho. É a terra. No céu a gente não vai precisar. Então vamos fazer o que a gente tem a oportunidade de fazer, de ser o único, sabe? E essa... É isso mesmo. É pai mesmo. Papai é Jesus. Maravilhoso, de verdade. E tem só acho que uma passagem que Jesus chama Deus de Deus. E é Na cruz. no momento lá que ele fala lá. Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, porque é exatamente isso. Quando a gente acaba se sentindo só, a gente acaba vendo Deus como Deus, não como Pai. Já vê ele distante, né? Aquela bem coisa distante, próxima. É algo que estava meio separado. Então, essa é a questão da intimidade. A intimidade faz com que nós chamemos de Deus de Pai, Paizinho, né? Painho, como Os baianos gostam de dizer. E essa é a intimidade. Eu acho que é a essência de tudo. Eu acho que depois que a pessoa... Acho não, tenho certeza. Só quando a pessoa é pai mesmo, mãe, que vai entender melhor o amor de Deus. Porque quando Jesus fala Deus meu, por que me desamparaste? E você, quando, como pai, vê um filho sofrendo, te clamando por uma ajuda, e falando que você abandonou ele, você olhar, e tá sendo moído ali, e você não fazer nada, você tem que virar ali, meu Deus do céu. É uma coisa impensável, né? Difícil de imaginar uma coisa dessa. Então, o amor de Deus foi gigante, né? E é gigante por nós, né? Que da hora. Pastor, eu tenho um presente pro senhor. É uma lembrancinha. Opa! Uma lembrancinha, na verdade. Nossa. Xerife! Eu não ganhei ainda, pastor. Você acredita? Ó, é que meu pai ele tá junto comigo hoje, mas você acredita que ainda eu não consegui ele ser o convidado do podcast? Eu acho que eu vou travar. Eu ainda tô na expectativa ainda, mas logo vou fazer o convite. Não, mas é isso aí que nem dirigir. Meu filho tá dirigindo agora, e aí é só andar comigo do lado que ele dá umas mancadas. Mas quando eu não tô... Quando eu não tô, vai que vai. Vai que vai. Ó, essa lembrancinha é da Sky Connection, a Rose lá de Cerquilho, que é muito caprichosa. É uma lembrancinha pro senhor lembrado do Burn Podcast. A Rose, caprichosa demais. Segue o Sky Connection lá, que eu creio que você vai ter muita coisa. Aqui, ó, gente. Obrigado de coração. Tô muito honra, feliz. pastor. Obrigadão. Tô feliz pelo convite e agradeço de coração. Foi um prazer estar com vocês e conhecer vocês. E é isso aí. Tô à disposição. Amém. O senhor tem mais algum assunto que a gente nem tocou, que eu não lembro? Não, acho que foi tudo, né? Praticamente falamos, acho que tudo que... Eu só fiz uma colinha aqui, mas nem acho que falamos tudo que tava assim. Eu acho que é importante frisar, né, que das coisas que foram faladas aqui, tem coisas que eu vivi, e tem coisas que eu observo, e tem coisas que são de pessoas que eu conheço, que passaram, que viveram. Então, por onde eu passei, eu só tenho gratidão, né? Eu tenho gratidão, aprendi muito, né? Como eu falei, né? Você fica muito tempo no lugar, tem coisas que às vezes você gosta, que não gosta, mas eu tenho muito mais coisas que eu gosto, pessoas amigos e tal. Então, eu tenho muita gratidão por onde eu passei, né? Eu e minha esposa, foi onde eu batizei, foi onde eu aprendi as coisas, onde eu aprendi sobre Jesus, onde eu aprendi a pregar, onde eu tive meus filhos,
onde meu filho foi batizado nas águas e tal, onde eu tive o prazer de poder batizar ele nas águas. Então, eu tenho muita gratidão no coração, né? Porque às vezes eu tô falando isso agora no encerramento, porque às vezes a gente faz umas ponderações e pode soar, às vezes, como algum tipo de ataque, alguma coisa. Não, é a visão que eu tenho hoje de igreja, independente do lugar, né? De forma alguma. Eu acho que cada um tem que estar onde se sente bem. Sim. Né? Então, onde a pessoa se sente bem, tá tudo certo. Cada um vive sua vida e toca o seu barco, a vida continua. É isso. Né? E vai se não se encontrar aqui, se encontra no céu depois. Já é. Aí a pessoa falou, rapaz, você tá aqui, eu pensei que você não viu, porque você saiu daqui, ó, existe vida fora daqui, existe. Mas são as coisas que as cooperações de Deus para nossa vida, né? Que foram os ciclos, e ciclos se iniciam, ciclos se fecham, e a maturidade ela vai se formando em nós, e todas as coisas elas vão cooperando, acabam cooperando para o bem. Então eu creio que é isso. É verdade. Você me falou isso agora, eu me lembrei de uma mensagem que eu preguei sobre ciclos da vida, e a passagem que eu tinha falado é sobre Josué. O dia que Josué passou do outro lado do Rio Jordão, tava com o povo, no dia que ele celebrou a primeira Páscoa, o maná cessou. Então o tempo do maná já era. Então o maná, o maná foi uma bênção no deserto, né? Providência. Providência é provisório. Né? Então, ele um dia vai acabar. E o que o maná traz? O maná traz exatamente o que eu falei aqui no podcast. A pessoa fica acomodada, a comidinha cai na porta, tudo certinho, tal, não temos que se preocupar. Quando celebra a primeira Páscoa, uma nova fase, nós vamos conquistar a terra, nós vamos ter que lutar contra a gigante. Então agora é hora de provar que a gente vai conquistar aqui. Aí o maná cessa, agora eu vou ter que plantar, agora eu vou ter que cavar, agora eu vou ter que trabalhar. Inclusive a ordem de Deus era para tirar os moradores de lá, e por causa de preguiça, muitos deles assim, por causa de trabalhos que eles não queriam fazer, ele deixou o pessoal lá fazer o trabalho e misturou tudo. Foi tudo que Deus não mandou fazer. Que da hora. Que da hora. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês aqui. De verdade. Quais as redes sociais, senhor? Bom, o Instagram é Wilson Cardoso _OFC e YouTube Wilson Cardoso. O Instagram vai estar com o Facebook, vai estar o Wilson Cardoso também. Perfeito. Acho que eu utilizo mais hoje o Instagram. Mas também eu posto alguma coisa mais do dia a dia também, coisa que eu acho engraçado, algumas críticas a alguma coisa que eu vejo de governo, que eu só quando eu não aguento mesmo. Eu chego no tampo assim, eu acabo repostando. Mas enfim, é basicamente isso. Então acho que vai ter daqui para frente mais coisas relacionadas a ministério, porque, como eu falei, nós fizemos essa migração recente e acho que daqui para frente, quando eu começar a ingressar mais, vai começar a ter mais coisa, né? Perfeito. Obrigado, pai. Eu que agradeço, e agradeço ao pastor Wilson, né? Pela cooperação, toda a sua família que está aqui conosco. E também quero mandar um abraço pro Neto, dizer que essa cadeira aqui é dele. Essa cadeira é sua, né? Hoje eu vim aqui a convite do Matheus e eu agradeço essa oportunidade. E quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Curte, compartilha aí, ativa o sininho que vai ser benção. Foi uma conversa abençoada. E você que quer ser um dos mantenedores desse canal, que a gente não trabalha mais com patrocinadores. Então você que quer fazer, qualquer doação é bem-vinda, qualquer valor, o que você sentir no coração. O Pix é podcastburning@gmail.com. E nunca parem de orar pela gente. De verdade, eu creio que tá sendo bem, tá sendo um momento maravilhoso. E é isso. Muito obrigado, pastor Wilson. Obrigado, pai. Obrigado, família. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe. É nóis. Tchau, tchau, tchau.